texto que se encontra em Lucas capítulo 8, dos versículos 40 ao 56. Lucas 8, 40 ao 56. É um texto longo, poderão os irmãos fazer a leitura dos versículos ímpares ou fazer a leitura dos versículos pares, mas vocês poderão ficar assentados e a igreja lerá juntamente com o irmão Anderson os versículos ímpares e eu lerei os versículos pares, 40 ao 56. Lucas 8, 40 e 56, ok? Amém? Diz assim a palavra: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na hora da peste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti de que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Oremos. Senhor, nós somos gratos pelas ricas bênçãos que o Senhor concede a nós, e ao ouvir, ó Deus, declarações dos irmãos falando das bênçãos que o Senhor tem proposto em suas vidas, ó Deus, nos alegra o nosso coração e alegra o coração de todos nós aqui, para que possamos ver que em tudo há o teu cuidado, a tua graça, a tua misericórdia. Ensina-nos, ó Deus, dia a dia a caminharmos, ó Deus, durante esses tempos difíceis. Ensina-nos, ó Deus, a firmarmos os nossos passos e confiar plenamente em Ti, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E, meus queridos irmãos, olhando aqui, vemos que foi esses ocorridos, aqui no capítulo 8, o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele havia acabado de tomar ali alguns caminhos que ele tinha ido, fazendo alguns milagres. Não havia ainda chamado os seus discípulos para dar as instruções a eles, apesar de eles já estarem juntos com ele, mas eles acompanhavam, mas não tinham ainda as instruções necessárias, como deveriam proceder. Nós vemos aqui no capítulo 9, inclusive, Jesus passando as instruções para esses discípulos. E sendo no início, no ministério de Jesus,
acontecem dois fatos interessantes nesse capítulo. Ocorreram outros fatos, como ele indo lá em Gadara, mas especificamente, olhando esses dois fatos, nos chama a atenção alguns fatores que nós vamos discutir aqui e ver a obra e o ministério do Senhor Jesus Cristo, que ainda ocorrem nos nossos dias. Lembremos, e o tema da mensagem é: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E muitas vezes, por falta de fé da nossa parte, ou mesmo nós não crendo em determinadas questões, porque não é errado também, irmãos, nós temos dúvidas. Eu estou falando a experiência que eu tive esses dias aí, de muitas dúvidas que passaram pela minha cabeça. Não é a primeira vez. No nosso ministério nós já estamos aí 30 anos na estrada, e muitas vezes acontece de nós sentirmos fraqueza, muitas vezes acontece de nós vermos a nossa humanidade perante nós e vendo que precisamos de ajuda, precisamos de socorro, precisamos principalmente da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Quero falar de uma forma à igreja, de tal maneira que nós possamos, como eu disse de manhã na mensagem, de que nós somos humanos. E aquela, sabe a fase que passou a igreja por uns tempos, alguns pastores começaram a criar semi-deuses, semi-cristãos, super crentes, que tudo podiam, eram isso, eram fortes, era mais aquilo, está caindo por terra. E nós temos que ver o que somos o que somos. E se não é a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo sobre nossas vidas, estávamos todos perdidos. Então, quando nós começamos a ver e caminhar, e um ajudar o outro, a palavra de Paulo em Gálatas é sobre essa questão de nós darmos os nossos ombros uns para os outros, acompanhar um ao outro. Quando eu me converti, a minha visão sobre Paulo é que Paulo era um super apóstolo, um super homem. E depois a gente vai aprendendo dia a dia, olhando as cartas, lendo as cartas de Paulo, e a gente vai percebendo que ele era um homem como nós. Lá em Tiago me diz sobre Elias. Como era Elias? Era um homem sujeito às mesmas paixões, um homem com lutas, com dificuldades, e Elias orou para que não chovesse durante 3 anos e meio. E agora nós vamos ver aqui dois personagens. Eu gostaria que nós pensássemos um pouquinho aqui sobre Jairo e sobre esta mulher, para que nós, ao olharmos aqui, vemos que quando passamos por lutas, por tribulações, por dificuldades, mexe com o nosso emocional. Não só o nosso que estamos passando pelo problema, mas aqueles que estão ao nosso redor, que nos cercam. E especialmente aqueles que estão passando por essa determinada dificuldade. Pensemos como ficou abalado o emocional dos pais desta menina Thalita. Vamos imaginar aqui, irmãos, vamos fazer aqui uma retrospectiva da vida de Jairo. Não cito o nome da esposa, mas vamos pensar aqui, vocês pais, vocês com seus filhos. Eu não sei se aqui, dentre os pais que estão aqui, tiveram essa experiência terrível de ver um filho à beira da morte. Não, à beira da morte. Esses pais aqui, com certeza, eles também chamaram médicos foram lá, olharam essa menina, e com certeza devem ter desenganado. E Jairo era o líder, o chefe da sinagoga. Ele foi procurar Jesus. Por que ele foi procurar Jesus? Porque ele conhecia as Escrituras, ele sabia que o Messias viria. E aqui o que nós estamos vendo, irmãos, é a fé que este homem teve de ir e procurar. Quando a gente fala fé, devemos entender que a fé tem que ser bem direcionada. Tanto que a nossa vida é o que? Prossigo para o alvo, né? Para a soberana vocação. E nós vimos há alguns anos atrás
pessoas famosas da televisão, do Supremo Tribunal Federal, alguns ali eram muito ligados a João de Deus. Alguém já ouviu falar de João de Deus? É um médium brasileiro, se não me engano, de Goiás. E este homem, ele, com as suas mediunidades, arrebanhava para si muitas pessoas famosas, artistas, e grande parte da alta sociedade tinha esse homem como um Deus. Tanto que ele acabou tendo o nome de João de Deus. E aí explodiu, como os irmãos viram, todos os escândalos que ocorriam nas mãos desse homem, e hoje tem uma condenação sobre ele muito grande. Por que eu citei esse caso? Porque nós devemos tomar cuidado aonde nós colocamos a nossa fé. E Jairo, ele conhecia e sabia das profecias em relação ao Messias, e por isso ele foi provocado. Quanto a esta mulher, vamos seguindo aqui, pensando tanto em Jairo e pensando também nesta mulher. Esta mulher provavelmente também conhecia e sabia a respeito de Jesus. Nós, olhando aqui, vemos que essa mulher provavelmente ela deveria ter entre 30 a 50 anos. E o problema dela era gravíssimo. Se a filha de Jairo tinha quase 12 anos, esta mulher há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Vocês, meus queridos irmãos, já sabem da dificuldade que é ter a menstruação. A luta que é para vocês, mulheres. E um fato, 12 anos ininterruptos. Como é que era a saúde dessa mulher? Dá para nós pensarmos um pouquinho? Fisicamente, essa mulher, ela tinha todos os problemas agravados por este problema. Ela devia ser anêmica, não ter forças para nada. Outro fator que nós podemos aqui fazer uma dedução que é lógica, essa mulher não podia casar. Se ela era casada, acabou se separando do marido. Sabe por quê? Porque na lei, o que diz na lei a respeito quando a mulher está na regra? Ela é considerada imunda, impura. Então essa mulher, ela era considerada impura. Se ela não fosse casada, provavelmente aí não mostra, talvez ela não tivesse marido, eu deduzo que ela não tivesse marido, porque ela foi sozinha. Provavelmente também não tinha filhos, porque não podia ter filhos. Era uma mulher que, além do problema físico, ela tinha uma solidão terrível. Ela era considerada por todos como imunda. Ela era considerada impura. E a solidão traz profundos problemas psicológicos, emocionais e físicos. Irmãos, nós não fomos feitos para ficar só. Nós não fomos feitos para ficar isolado. Sabe aqueles filmes que a gente assiste de eremita que fica lá nas cavernas, longe das pessoas? Aquilo é uma pessoa ou outra. Alguém assistiu o filme que o cara... Não, aquele que houve um... Ele ficou numa ilha lá por muitos anos, lá o náufrago. Lembra que o amigo dele, o que era o amigo dele? Uma bola. O seu Wilson. Você lembra? Olha o desespero, irmãos. Ficar sozinho, não ter com quem conversar, com quem falar. Muitas vezes nós, maridos, achamos ruim que nossas mulheres falam um pouquinho demais. Mas aí, com certeza, bate a saudade de ouvir as esposas falando aos nossos ouvidos. Saudade de ter ali alguém para a gente compartilhar as lutas, as dificuldades. Irmãos, nós fomos criados para vivermos em grupo. Nós fomos criados para viver em sociedade. E esta mulher provavelmente não podia fazer nada disso. E aí ela ouviu falar de Jesus.
E veja, como eu disse aqui na abertura, Jesus estava iniciando o seu ministério. Ele estava ainda dando os primeiros passos na sua jornada ministerial. E ela foi até ele. E olha a sensibilidade, porque havia tantas pessoas que cercavam ao Senhor Jesus Cristo que ela não podia chegar até ele. Mas aí ela pensou, olha, se eu puder ao menos tocar nas suas vestes. Se ao menos eu puder tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. E por isso que eu usei o tema, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, porque muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por problemas, nós estamos passando por dificuldades, e aí vem aquele pensamento, ó, só eu estou passando por problemas. E esquecemos de olhar para o Senhor Jesus Cristo, e clamar a Ele, e pedir socorro. Irmãos, é bem verdade que nós batistas aprendemos que a nossa oração deve ser assim, seja feita a tua vontade. Assim nós devemos fazer. Nas nossas orações, quando nós estivermos passando por problemas, quando nós estivermos passando por dificuldades, quando nós estivermos passando pelo deserto, ore, clame, peça ao Senhor, não duvidando, mas sempre também com o mesmo sentimento do seu coração, assim seja feita a tua vontade. Irmãos, nós não podemos ser extremistas, ou muitas vezes passamos a dizer, não, Deus tem que fazer, e aí nós vemos aí pastores e membros de igrejas agindo como se Deus é um gênio, e que Deus tem que fazer as suas vontades. Ao outro lado do extremo, que nós deixamos de receber bênçãos, porque nós nos calamos, ou nós ficamos em dúvida se Deus vai fazer ou não vai fazer. Uma coisa eu digo para você, Deus responde sim, Deus responde não, e Deus responde espere. Irmãos, a minha experiência de Deus respondendo sim, certas questões que veio até mim, e eu orando, e de repente a porta aparece alguém e já está cumprindo aquilo que eu estava orando. Eu falei, mas como pode? Porque Deus responde. Muitas vezes Deus diz não. Principalmente nós devemos olhar para os nossos pedidos. Se o nosso pedido for um pedido esdrúxulo, como assim? Olha, um exemplo bobo que eu sempre dou. Eu quero uma caminhonete de cabine dupla. Vocês sabem que eu quero uma caminhonete de cabine dupla, viu, irmãos? Eu tenho uma lá de Tim tem. Veja bem, meus irmãos, é necessário que eu tenha uma caminhonete de cabine dupla. O meu carrinho não faz a mesma coisa que uma caminhonete. Entenderam? E aí a pessoa põe tanto na cabeça que ele vai lá no banco, ele faz um financiamento de milhares de reais, compra uma caminhonete, fica com aquele carnezão assim enorme e aí se aperta. Eu só estou dando esse exemplo, irmãos, tem outros exemplos que você pode bem deduzir aí. Agora, quando nós estamos passando por uma enfermidade, ou estamos vendo uma pessoa, um ente querido, um conhecido passando uma enfermidade, e aí nós colocamos nosso joelho em terra e começamos a orar. Deus, cure fulano, coloque a sua mão saradora sobre ele. Deus vai atuar. Ah, mas e se Deus levar? Vamos louvar e glorificar a Deus. A minha preocupação maior é em relação à salvação. A minha preocupação maior é alguém morrer sem Jesus Cristo. Nós temos visto aí na televisão, a imprensa e todo mundo falando vacina, vacina, vacina é a solução. Não, irmãos. Vacina não é a solução. A solução é Jesus Cristo. A vacina pode ajudar-nos a eliminar esse vírus. A vacina pode, nós oramos para que a vacina funcione, para que esse vírus acabe ou seja controlado. Mas a vacina não é a solução. A solução é Jesus Cristo. Porque muitas pessoas que tomaram vacina morreram. Agora a questão é, essa pessoa que morreu sem Jesus Cristo, o que será dela?
Veja bem que o fato, quando essa mulher toca nas vestes de Jesus Cristo, e ela é curada, e Jesus diz, alguém me tocou. E aí os discípulos falaram, peraí, mestre, olha a multidão. Dá um empurra aí, o Senhor disse que alguém me tocou. Mas ele disse, saiu o poder de mim. E é interessante que em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz, mas recebereis poder ao descer do céu sobre vós, o Espírito Santo. E veja, irmãos, que o poder que está se referindo é esse poder que saiu dele. Então nós podemos também receber esse poder. E aí Jesus diz a essa mulher, filha, a tua fé te salvou. Interessante, irmãos, eu gosto muito quando eu estou lendo os evangelhos e fico ali vendo o Senhor Jesus Cristo falando às pessoas, filha, filho, a tua fé te salvou. Mas a pessoa foi lá por causa de uma cura. Não, ela não foi por causa de uma cura, ela foi por causa de Cristo. Jairo foi, queria logicamente que Jesus curasse a sua filha, mas ele foi por causa de Cristo. O mundo ouve Jesus, os filhos de Deus, nós anunciamos Jesus. Agora, ir até Jesus é a tarefa de cada um. Meus queridos irmãos, quando nós pensamos nessa questão de falarmos, anunciarmos o Evangelho, e que as pessoas ouçam, nós temos que continuar a falar. Não importa, nós temos essa responsabilidade dada pelo Senhor a nós. E nenhum de vocês pode dizer, não, eu não recebi essa tarefa. Porque todos nós recebemos. Em maior grau ou menor grau, podemos assim dizer, eu como pastor falo do Evangelho, outros falam menos, mas todos nós devemos falar. E louvado seja Deus que dentro da nossa igreja tem se levantado muitas pessoas com esse desejo, imbuídos nos seus corações de falar, de anunciar. Anderson e Ana, lá nos predinhos, fazendo esse trabalho com a comunidade. Alexandre, Chebeck. A igreja está se levantando para essas realidades. Nós temos falado em nossas casas, nós temos falado para as pessoas. E quando nós falamos e quando nós anunciamos o Senhor Jesus Cristo, as pessoas estão ouvindo. Irmãos, a nossa tarefa é falar de Jesus Cristo. Agora, ir até eles cabe às pessoas. As pessoas devem ir até o Senhor Jesus Cristo. Ouvir falar de Jesus é muito bom. Melhor ainda se for até Jesus Cristo. Muitos foram até Jesus Cristo, criam que Jesus podia curá-los. Poucos foram até Jesus crendo que ele era o Messias. A multidão cercava. A multidão cercava. Muitos ali criam que ele podia fazer milagres, que ele podia fazer multiplicação dos pães, que ele podia curar cegos, que ele podia curar aleijados, mas ali daquela multidão poucos criam que ele podia salvar. E a mesma coisa ocorre nos nossos dias. Se você colocar uma placa ali, olha, pode fazer isso, se vocês quiserem fazer para provar o que eu estou dizendo, nós vamos fazer. Venha receber as bênçãos do Senhor. Tal dia, tal horário, você vai receber as bênçãos do Senhor. E faz o anúncio. Vai lotar de gente. Vai ficar gente apinhada por todos os cantos. Porque eles vêm buscar as bênçãos. Não vêm buscar o Senhor das bênçãos. E nós temos que anunciar ao Senhor das bênçãos. Nós temos que falar às pessoas, se você quer as bênçãos do Senhor, primeiro receba ao Senhor das bênçãos. E Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Quem o busca é recebido de braços abertos. Foi o que aconteceu com Jairo e foi o que aconteceu com esta mulher. A mulher chegou o mais próximo de Jesus que podia. A multidão o impedia de chegar até Jesus, mas ela creu firmemente que ele podia curá-la. Portanto, meus queridos irmãos, assim deve ser o nosso pensamento, assim deve ser o nosso sentimento. Saber que Jesus Cristo pode, claro, curar. E nós devemos confiar nisso. Nós temos dentro da nossa igreja respostas de oração. Por isso que eu tenho dado abertura aos irmãos dos testemunhos. Lá fora, conversando, o Anderson
Pensei até que ele ia dar um testemunho aqui, mas não falou nada. Deve estar se preparando, dando um testemunho, falando do que Deus fez no seu cunhado. E eu tenho dado a oportunidade de vocês darem seus testemunhos, porque muitas vezes nós temos algo bom para falar, alegrar a igreja, mostrar para a igreja, como eu estou falando, irmãos. Nós temos que abrir o nosso coração e mostrar que nós não somos super crentes. Irmãos, desde quando eu me tornei pastor, todas as igrejas que eu vou, eu tiro os bancos de trás. Eu sento junto com os irmãos, sempre digo isso para vocês. Eu ando com vocês, eu caminho com vocês, eu como com vocês, vocês veem meus erros, vocês veem os meus acertos. Eu sou humano igual a vocês. E há igrejas que tratam seus pastores como semi-deuses. Sabe? Olha, senhor Anderson, eu tenho aqui na minha agenda, eu posso te atender nós estamos em junho, lá para setembro, pode ser? Minha irmã, aconteceu comigo, com a Rosângela. Sabe o que é você sair do interior e ir para São Paulo? E eu, no caso, já era pastor. Ia passar para conversar com o pastor. Olha, nós fomos lá, 2 caipiras. Imagina 2 caipiras. Chega em São Paulo, qual é a primeira coisa que a gente quer? O que o caipira quer quando chega em São Paulo? Voltar, pegar o ônibus. E foi assim, a Rosângela e eu. Chegamos lá, olha, falamos com um pastor muito amigo, querido nosso, dessa mesma igreja. Ele falou, olha, vamos lá, vamos falar com a secretária, marcar para você falar com ele. Aí, olha, isso aí foi em janeiro. Ele tem data para março. Bem, eu sou do interior, a gente é caipira. Vim aqui para conversar com o pastor. Não dá para atender. Foi assim, meus irmãos. Vocês pensam que isso é brincadeira? É verdade. Muitos pastores olham para as suas ovelhas e nós vêm como ovelhas. Entendeu? Não vêm como ovelhas. Porque eles não querem se manifestar que são igual a vocês. Que ele não quer mostrar os defeitos dele. Porque como é que eu vou chegar no púlpito e depois eu vou falar? Como é que eu vou ter autoridade? A autoridade, ela se ganha dia a dia. Quando nós usamos a palavra de Deus, quando nós não fugimos da palavra de Deus, quando nós mostramos o que a palavra de Deus diz. Mas infelizmente há os super pastores que estão criando super crentes. Gosto muito desse livro, por isso que eu fico citando muitas vezes o livro do pastor. Me fugiu o nome agora. Eu já estou com problemas, irmãos. E ele fala sobre isso. Ele fala sobre essa questão de super crentes que acham que são super especiais. E não são, nós somos nada. Não somos nada. E se não é a graça e a misericórdia de Deus que nos mantém de pé, se não é a graça e o amor de Deus que faz com que a gente trilha e caminha, e por isso eu digo que nós precisamos uns dos outros, precisamos dos ombros uns dos outros para caminhar. E nós cremos que Jesus também pode curar. Amém. Irmãos, independente de qual é o problema, qual é a dificuldade, quando nós chegamos até Jesus Cristo e somos salvos, lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, o nosso problema já acabou. Não é verdade? Pensa bem, eu sou salvo em Cristo Jesus. E eu morro. E daí? Estou lá no céu. Tem uma frase muito interessante que eles colocam no Face. O diabo pensou que podia tirar tudo de Jó. E tirou. Tirou os filhos, tirou os bens, tirou a saúde. Mas o que Jó não sabia é que... Perdão, o que o diabo não sabia é que tudo de Jó é Deus. E isso o diabo não pode tirar. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui nessa jornada, nessa passagem aqui, olhando e vendo que nós temos e sabemos que Jesus tudo pode. E Ele faz, desde que seja conforme a sua perfeita vontade. Como eu vou saber a perfeita vontade do Senhor Jesus Cristo? Quando eu estou caminhando com Ele, quando eu estou andando com Ele, quando eu estou mostrando as minhas falhas para Ele, não estou escondendo.
Cremos que Jesus é o Senhor e Salvador. Somos e fomos salvos por Jesus. Porém, vivemos num mundo cheio de dores e tristezas. E nós, como cristãos, vivendo neste mundo, temos a obrigação e a crença de que Jesus pode operar curas e milagres. E Ele tem feito, né, irmãos? E Ele tem feito. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que temos testemunho de muitos irmãos aí que foram curados, que estão restabelecidos, porque Ele tem feito. Temos exemplos dentro da igreja. A questão é, o maior milagre operado por Jesus em nossas vidas foi nos tornar filhos de Deus. Verdade. Nós estávamos conversando com as pessoas e todas as vezes que eu vou evangelizar, eu pergunto para a pessoa se ela é filha de Deus ou se todos são filhos de Deus. E a resposta normal, natural, é que todos são filhos de Deus. E quando você diz que todos são criaturas de Deus e não filhos de Deus, as pessoas ficam meio assustadas. Mas João 1,12 afirma o que nós estamos falando, o que nós estamos dizendo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Meus queridos irmãos, quando nós temos essa fé firme, porque Jesus nos deu essa salvação. A mulher creu que tocando nas vestes do Senhor seria curada, e assim ela foi. Jairo não se importou com as vozes contrárias. Irmãos, como nós sofremos, eu pelo menos sofro, e eu creio, estou falando aqui, como nós sofremos, quando ouvimos uma palavra de um irmão, de uma pessoa, contra a nossa pessoa. Quem não se ofende, ou quem não fica triste? Não é verdade? Você já sofreu uma crítica, ou você já sofreu até mesmo uma calúnia? E aqui, chegaram em Jairo e diz: Jairo, não me importuno, mestre, tua filha já morreu. E assim, muitas vezes nós pensamos: não tem mais solução. Não tem mais solução. Como eu disse a vocês, irmãos, Deus tem esta forma de responder sim, não e o espere. E eu deixei o espere para nós aqui concluirmos, porque para mim, no meu caso, é a parte mais difícil, porque eu seria ansioso. Quando Deus diz sim, é aquela alegria, aquela exaltação. Quando Deus diz não, a gente aceita a vontade de Deus perfeita. Se Ele está dizendo não, é porque algo melhor vai vir. E quando Deus não diz nem sim nem não, eu tenho dificuldade com essa questão, porque Deus não falou não, Deus não falou sim, né? E aí a gente quer dar uma ajuda, aí que entra a ajuda da gente. Mas Deus não disse: agora não é a hora de você fazer a sua ajuda, agora não é a hora de você mover. Porque a hora que nós temos que fazer, e temos que fazer porque Deus está dizendo faça, você vai contra tudo e contra todos, porque Deus está dizendo faça. E você vai e Deus ajuda, ou Deus faz, opera e a coisa acontece. Mas e quando nós queremos fazer e Deus não está dizendo: oh, calma, ore. Esse caso acontece muito em casais novos que querem ter filhos. Não tem paciência de esperar. Alguns até antes de casar já faz. Outros casam e aí quer ter filhos. Irmãos, quando a Rosângela e eu nós casamos, eu como homem, a Rosângela como mulher, queríamos ter filhos. E a Rô não engravidava. E aí, sabe, vem aquelas piadinhas, vem aquelas coisinhas daqui, aquelas coisas de lá. E aí a gente começa a questionar Deus: Deus, por quê? Por quê? Por quê? Sério? E difícil. Até o momento que a Rosângela e eu, nós sentamos, oramos e conversamos. Deus não quer. E é o direito dele. Ele é o Senhor de todas as coisas. E muitas vezes aquele questionamento, aí começa a falar, sabe, eu não me importo, irmãos, na questão de
é bem melhor adotar. Mas aí a pessoa começa a ir em médico, tem inseminação, hoje até ajuda, tem inseminação artificial e muitas outras coisas. Mas precisa tomar cuidado com as decisões que vai fazendo sem consultar Deus. E é importante nós consultarmos Deus para ver qual é a resposta de Deus para todas as questões. Então, muitas coisas Deus diz não. E no caso específico, eu dei para vocês o exemplo de nós não termos filhos, demorou para Deus, creio agora, que ele disse não, porque se agora se aparecer um, aí Abraão até os 100 anos, ele se garantiu. Né? Hoje, foi hoje que você falou sobre Isabel e Zacarias. Eu fiz uma pergunta, né? Eu acredito, né, que já não eram novos. Se ela teve mais filhos depois de João Batista. Não teve. Isabel e Zacarias não eram novos. E veio o filho. Mas isso aí é um caso, né, em poucos. Agora a questão é nós aceitarmos a perfeita vontade de Deus. Se eu ficar, não, porque eu quero, porque quero, e aí como é que fica a vontade soberana do nosso Deus? Irmãos, que nós possamos olhar a palavra de Deus e termos a firmeza e a alegria de sabermos de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas isso não quer dizer também que Jesus curou todas as pessoas que tinham na época de Jairo e essa mulher. Muitas pessoas morreram. A questão é nós confiarmos plenamente no Senhor e deixar que Ele faça a sua perfeita vontade, mesmo que ao nosso sentido, ao nosso pensamento, nos entristeça ou nos traz uma certa confusão. Mas devemos aceitar a perfeita vontade de Deus. Amém. Jairo confiou em Jesus e a menina acordou do sono da morte. Até da morte o Senhor ordena e a morte obedece. Jesus está às portas. Preparemos-nos para recebê-lo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Irmãos, querida igreja, eu como pastor dessa igreja quero no meu coração prepará-los de tal maneira que esta igreja esteja sempre pronta, esperando a volta do noivo. Ela vai ocorrer, quer pela morte dos membros ou quer pelo arrebatamento. E eu creio como Paulo, arrebatamento. Paulo já esperava o arrebatamento. E eu creio no arrebatamento. E se vier pela morte, assim fez a vontade do Senhor. Mas independente disso, queridos irmãos, estejamos prontos, preparados. E que Deus abençoe os amados irmãos. Amém? Amém.